E era uma startup de online education que era muito legal, porque os Estados Unidos têm um problema sério que são os dropouts. As crianças, né, os jovens saem do sistema de ensino, eles perdem esses jovens. E essa startup, o propósito era resgatar através da educação online. Ou seja, se a criança é órfã, seja qual for o problema e tal, ela não precisa ir até uma escola. Ela vai ter acesso a um computador e ela vai ter acesso ao currículo completo. Sejam bem-vindos ao YPOcast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Olá, bem-vindos para mais um YPOcast, o podcast do YPO Brasil. Estou aqui com a nossa querida Rossana, que é minha par hoje, e vamos entrevistar hoje uma amiga muito especial, uma grande executiva, uma mulher incrível, e eu peço para a Rossana apresentá-la. Opa, então estamos aqui hoje com a Heloísa Gladio, nossa grande amiga, que é Managing Director e VP Comercial da Canvy no Brasil. Ela assumiu a liderança da Canvy, que é uma empresa de consumo da Johnson & Johnson no Brasil em maio de 22, com a missão de implementar as transformações que vão ser fantásticas, e ela vai nos detalhar, num momento histórico para a companhia no Brasil. A companhia está se reinventando. A Elo, ela tem mais de 20 anos de experiências nas áreas comercial, financeira e de planejamento estratégico. As posições mais recentes dela foram como vice-presidente de vendas da Hect Bankinser no Brasil e General Manager para a América Latina da Philip Morris, onde ela esteve por 14 anos. A Elo também trabalhou na Ambev e em uma startup de online education nos Estados Unidos, onde ela teve seu MBA. Além do que, ela tem uma história de vida fantástica e é um prazer te ter hoje aqui nos estúdios da Exame conosco, Elo. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito contente mesmo. Que bom. De bater esse papo. Bom, Elo, a gente normalmente começa a nossa conversa perguntando sobre as origens, né? Não sei se você já assistiu alguns dos nossos podcasts, mas conta um pouquinho para nós a sua história, da família, dos seus pais, para a gente conhecer melhor. O que forjou os seus valores, né? Eu nasci em São Paulo, eu sou a terceira de 4 filhos, tenho 2 irmãs mais velhas, um irmão mais novo. Meu pai jornalista, advogado de formação, mas jornalista. Família do meu pai, jornalistas, escritores, gente muito relacionada a essa parte de comunicação. E a minha mãe de Londrina, do Paraná, que largou tudo lá, inclusive se formou, mas nunca exerceu a profissão, para vir para São Paulo depois de casar com meu pai. Então, vivi em São Paulo minha vida inteira, até eu casar e realmente sair do país. E assim, a nossa família sempre foi uma família muito unida, até hoje é. Meu pai já não está com a gente, mas assim, minha mãe e nós, os irmãos, todos casados, com filhos, a gente tem uma convivência assim, realmente muito forte de amizade, a gente se vê todo fim de semana. Então, é uma família muito unida. Eu sou a menos, né? Quantos irmãos são? Então, eu tenho 2 irmãs mais velhas e um irmão mais novo. E eu sou a que ficou mais tempo fora de casa, porque eu fiquei fora do país muito tempo. Primeiro eu casei e fiquei quase 7 anos fora. Depois, como expatriada, eu fiquei mais 4 anos fora. Então, somando, eu fiquei muito tempo fora. Então, inclusive, na época, resolvi sair da América Central para voltar para o Brasil. Foi um pouco para resgatar essa convivência familiar para as minhas filhas também, porque eu vi que elas estavam ficando muito distantes, sabe, da família. Eu acho importante. Então, nós somos, assim, super unidos e amigos, assim. Eu acho que é muito, muito legal. Meu pai sempre foi uma pessoa muito aberta, muito visionário, muito à frente do tempo dele. Criou as filhas com uma visão muito, assim, de vocês podem fazer o que vocês querem mesmo, isso é uma coisa natural. É uma pessoa que sempre deu muita liberdade para a gente escolher as coisas que a gente queria fazer na vida. E a minha mãe sempre apoiando muito, super inspiradora. Uma mulher também super, assim, era pianista, tocou muito tempo profissionalmente, mas também formada em história, uma pessoa que tinha uma história também muito rica, assim, de vivência, mas que realmente optou por cuidar dos filhos, né? Então, acho que até isso também, para mim, serviu como uma referência,
né? E então, assim, eu acho que a gente tem uma família muito sortuda, no sentido da palavra mesmo. Temos família e amigos, assim. Nenhum dos dois de business, então. Nenhum dos dois de business. A parte do meu pai, assim, artistas, então pintores. O meu bisavô foi membro da Academia Brasileira de Letras, Amadeu Amaral. Ele foi uma figura bastante prominente aqui no Brasil na época. Meu avô ajudou a fundar assim, jornalismo aqui no Brasil, Nabor Caires de Brito, foi um dos pais do jornalismo. E a família da minha mãe é uma família que originalmente do Espírito Santo. A minha mãe nasceu numa fazenda em Iguaçuí, mas muito cedo meu avô, né, o pai dela, decidiu mudar para Londrina, que na época era uma cidade que estava explodindo de crescer por causa do café. Então eles criaram raízes em Londrina e ela realmente só saiu de lá para casar e vir para São Paulo. Então, uma outra referência que eu acho interessante, a minha mãe largou tudo, inclusive a família, para casar. E chega aqui, tem filhos e não tem ninguém da família dela para ajudar. Ela, né, assim, criou os filhos aqui, meu pai trabalhando o dia inteiro. Ela criou os filhos sozinha. De fato, assim, sozinha, sem ajuda nenhuma. E é engraçado que isso aconteceu comigo, porque eu casei, fui para os Estados Unidos, eu e meu marido, e chega lá, minha primeira filha nasce lá. E eu tinha ninguém para ajudar, né? Eu tive que começar do zero. Então, acho que tem algumas referências que a gente vive dos nossos pais que a gente acaba revivendo de alguma forma, né? E você estudou em São Paulo também? Eu estudei sempre em São Paulo, fiz Mackenzie, fiz administração no Mackenzie. Na verdade, assim, eu queria ser bailarina. Eu comecei a fazer balé clássico aos 6 anos de idade, fiz Royal Academy of Dancing, obtive toda a certificação da Royal através do Cisne Negro aqui em São Paulo. E o meu objetivo de vida era ir para Londres para dançar balé. O tema é que quando eu tinha 17 anos, eu estava fechando já a minha certificação, eu tive um problema nos tendões e eu descobri que a minha vida de bailarina seria curta. E eu lembro que meu pai me chamou e isso para mim foi o desastre da minha vida, porque eu vivia balé, eu dançava, eu saía da escola, ia para o balé às 2 da tarde, minha mãe ia me buscar às 9 da noite, né, era assim. E então quando de repente, tua vida de bailarina vai ser curta, acho que eu descobri daí do meu lado assim, de uma pessoa mais... Eu fui muito pragmática. Eu falei, quer saber? Profissão curta não vai dar. Eu acho que eu vou ter que mudar de profissão. E eu lembro que na época meu pai me chamou e ele falou assim, olha, você pode arriscar, mas se um bailarino já se aposenta aos 35, você vai se aposentar aos 28, 29. Então, você tem que estar preparada. Mas se eu fosse você, eu escolheria alguma faculdade, alguma coisa para fazer. Então, na época, eu não sabia o que fazer. Eu gostava muito de escrever, eu sempre escrevi bem, sempre gostei de escrever. Acho que puxei muito do meu pai. E eu falei para ele, eu quero ser jornalista, então. Acho que eu escrevo bem. Ele falou, não, se você for jornalista, eu não pago a sua faculdade. Alguém que amava muito a profissão, você vê, né? ele é jornalista, meu avô, bisavô, todos jornalistas. Ele falava, de forma alguma que você vai ser jornalista. Ele não queria. Você acredita? Tem algum jornalista na casa? Todos ele? Não, das suas irmãs. Não, nenhum. Ninguém seguiu, porque ele falou que não, que jornalismo de forma alguma. E eu falei, gente, mas não é possível, é o que eu sei fazer. Eu falei, bom, então direito, né? Não sei, direito, por que você não vai fazer administração? Depois você vê o que você gosta, tal. Eu falei, tá bom. E eu acho que eu tive sorte que eu entrei em administração, você começa a ver um pouco de tudo, mas nada com muita profundidade, mas eu gostei do negócio. Eu falei, nossa, tem um monte de assunto diferente aqui, contabilidade, estatística, ciências sociais, tinha um pouco de tudo. Eu gostei daquela coisa e acho que ao longo ali da faculdade eu descobri que eu acho que eu ia me dar bem no mundo corporativo, eu gostava. E comecei porque acho que era um curso que te permitia explorar muito. Então eu fazia cursos à parte de certos temas que na faculdade eu estava gostando. Eu era muito curiosa, né? E acho que isso despertou para mim esse lado de, quer saber, acho que eu vou para o mundo do business mesmo, vamos ver o que dá esse negócio. E comecei a trabalhar muito cedo, né? Antes de me formar, no primeiro ano da faculdade, eu entrei como estagiária no Banco do Brasil. Porque uma coisa que é uns valores que acho que a minha família também sempre colocou é assim, sejam independentes, façam dinheiro de vocês, não dependam de ninguém. Escolham o que vocês quiserem fazer, mas não dependam de ninguém. Inclusive, não dependam da gente, porque a regra aqui é o seguinte, a gente ajuda a pagar a faculdade até o 2º ano, depois não tem mais. Até o 2º ano? Até o 2º ano da faculdade. Os meus filhos me acham muito dura porque eu digo que eu vou ajudar até os 25. Eu acho que eu tô mole, então. Tá, em casa era bem duro o negócio e meu pai falou assim, categoricamente, para todos os filhos da mesma forma. Então, eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, gente,
E eu, na época, queria viajar, queria fazer minhas coisas, né? Falei, gente, vou ter que começar a trabalhar. Aí entrei no Banco do Brasil, que foi surreal, porque eu entrei, né, numa empresa ali, estatal e tal. Eu era assistente de um rapaz lá, de um analista, que era um dentista, então ele trabalhava no Banco do Brasil como um trabalho ali complementar. E o cara ficava lendo o jornal a manhã inteira e mandando eu contar guias. Então eu pegava guias de recolhimento de contas de água, se não me engano, era. Você tinha que contar a guia e somar na máquina. Esse era o meu trabalho. Mas eu ganhava um dinheirinho, mas eu lembro, eu falei, gente, eu tô aqui fazendo, ele tá olhando, lendo o jornal, e ele ficava me contando as notícias. Ele era simpático. Eu falava, bom, pelo menos então me conta o que você tá lendo, porque eu não tenho tempo de ler, porque eu tô aqui somando guia. Mas acho que foi legal, porque eu eliminei das possibilidades da minha vida ser funcionária pública. Porque eu vi aquilo, sabe? E não é uma crítica a funcionário, acho que eu não conheço com profundidade todos né, os cargos públicos, mas o que eu vi ali, eu falei, não, isso não é para mim. Então, saí dali, daí eu fui fazer um outro estágio na Quaker, que na época, Quaker Gatorade. Fiquei um tempinho ali, daí a Brahma me chamou. Aí eu entrei na Brahma, aí eu me apaixonei. Aquele lugar que você chega era a cultura que eu queria, uma empresa mais agressiva, assim, de resultado de atrás. A Brahma tinha acabado de sair do Rio, estava chegando em São Paulo. E aí eu vivi todo o processo, assim, que de Brahma virou a fusão entre Brahma e Antártica. Eu vivi isso, foram 2 anos. Foi quando eles implementaram o OBZ. Então, eu entrei como analista financeiro, eu fui efetivada na época, só que ali o que me inspirou é que eu vi muita gente boa e eu vi, poxa, todas essas pessoas, a maioria estudou fora. Eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que estudar fora. Eu falei, faculdade no Brasil não vai ser suficiente. Eu quero fazer mais coisas, ou eu faço agora ou depois. Eu sei que eu vou me apegar a essa empresa, eu não vou querer sair mais. Então, eu lembro que nesse meio tempo eu resolvi casar, eu era bastante nova, tinha 24 anos. Já namorava faz tempo. Já estava com ele faz tempo. Aí eu resolvi, assim, num ato de coragem, eu acho, porque eu adorava a empresa, o trabalho, estava indo super bem e tal. Mas eu falei, não, eu vou largar. E eu lembro que na época o diretor financeiro, que hoje, acho que até pouco tempo era o CFO da Ambev aí globalmente, Felipe Dutra, ele falou assim, não, tá bom. Eu falei para ele, você precisa me mandar embora, porque eu preciso pagar meu MBA agora, tá certo? E você precisa me ajudar, senão eu não vou conseguir fazer. Ele, não, mas o que eu ganho em fazer isso? Eu falei, não, mas Felipe, eu vou voltar para o Brasil, tá? Ele falou, tá bom, a gente vai te mandar embora, você vai, só que quando você voltar, você avisa a gente, porque a gente quer que você volte. Eu falei, legal. Na minha cabeça, eu voltaria em 3 anos, né? Fui e acabei ficando 7 anos. Porque eu casei, daí lá era uma nova vida, eu e meu marido, curtindo a vida. A gente e o Fernando foi fazer... Ele foi fazer MBA também. Junto com vocês. Ele tinha bolsa de atleta, então a gente morava no campus da faculdade. Uma vida, assim, uma delícia. Que hoje eu lembro, a gente morava num apartamentinho que era um ovo. E nós éramos felicíssimos, assim. E a gente curtiu muito essa vida vivendo fora. A gente morou no estado pequeno, Oklahoma, ele ganhou uma bolsa, né? E era uma bolsa full. Então eu falei, eu vou aproveitar e acho que é a hora de ir mesmo. E acabei ficando mais tempo lá, porque eu sou muito xereta. Eu entrei no MBA e comecei a ver estágio. Eu falei, não, eu quero fazer alguma coisa aqui. E tinha uma startup lá, na época não se falava muito startup. Isso foi ano 2003, mais ou menos. Os Estados Unidos falavam um pouco, aqui no Brasil quase não se ouvia falar. E eu estava no estado pequeno, mas vi lá um negócio pendurado lá na faculdade, um papel lá. Não, buscamos estudantes internacionais que falem espanhol. Eu falei, bom, não falo espanhol, falo português, portunhol. Meti a cara e fui na entrevista. E era uma startup de online education que era muito legal, porque os Estados Unidos têm um problema sério que são os dropouts. As crianças, né, os jovens saem do sistema de ensino, eles perdem esses jovens. E essa startup, o propósito era resgatar através da educação online. Ou seja, se a criança é órfã, seja qual for o problema e tal, ela não precisa ir até uma escola, ela vai ter acesso a um computador e ela vai ter acesso ao currículo completo. Então, eu lembro que eu fui para a entrevista e ele falou, por que eu vou contratar você, uma estrangeira, tal? Eu falei assim, olha, eu falo o idioma que vocês precisam. E daí eu descobri, eles precisavam aprovar todo o conteúdo dos cursos, certificar, né? Para cada estado. Cada estado tinha que dar certificação para eles poderem vender curso naquele estado. E a papelada que você tinha que preencher era um negócio de 50 páginas. E eu era strategic planning, né? Eu olhava meio que visão geral. Aí ele falou, olha, faz o seguinte, isso eu já estava me formando no meu MBA quase. Ele falou assim, olha,
eu não vou te contratar, mas eu vou te dar uma chance. A gente precisa aprovar o nosso certification aqui na Califórnia. É o maior estado, para nós é o mais importante. Se você conseguir aprovar, eu te contrato. Só que assim, eu não vou te pagar nada. Eu vou te pagar uma ajuda de custo e você tem 2 meses para fazer esse trabalho. Eu voltei para casa, eu falei, esse cara tá tirando sarro. Assim, eu já trabalhei, o que ele pensa? Ele acha que eu não vou conseguir? Ele me provocou, sabe? Eu falei, não. Aí eu lembro que eu comentei em casa, o Fernando falou, vai, você não tem nada a perder? Eu falei, mas eu vou trabalhar de graça, gente, eu sou formada. O Fernando falou, 2 meses? Eu falei, também, né? Mas eu lembro que eu falava pros meus amigos, o pessoal, todo mundo, você é louca, você vai fazer um trabalho de graça. Eu falei, gente, eu vou fazer, mas por outro lado, se der certo, ele vai me contratar. E eu achei a empresa legal, eu vou apostar. Apostei, apliquei, em 1 mês e meio conseguiram passar o negócio. E foi muito legal, porque daí eles não só me pagaram o período que eu tinha trabalhado, que ele falou originalmente já era o plano, eles me contrataram, pagaram advogado, visto, tudo isso. Então, assim, foi uma experiência muito legal lá. Depois de um tempinho, a minha filha nasceu, já estava trabalhando lá, engravidei. E aí, quando ela nasceu, a gente resolveu que a gente queria criar a nossa filha mais próximos da família, porque lá você acaba ficando meio isolado, né? Uhum. Depois de um tempo, você começa a ver os defeitos também dos lugares, né? E a gente... e Oklahoma também é bem muito isolado, não tinha muito... Assim, não tinha muito estrangeiro lá. E um pessoal com uma cabeça muito diferente. Nós somos de São Paulo, né? Eles tinham uma cabeça bem bairrista, muita fazenda, muito... Então, assim, não era muito o nosso estilo. Aí a gente voltou para o Brasil e foi aí que uma amiga... Eu queria business development e tal. E uma amiga falou, olha, a PMI está precisando de alguém. A Philip Morris International. Aí eu sei que eu entrei... Eu tinha uma ilusão de tirar um sabático ali de 2, 3 meses, porque a minha filha tinha 9 meses, né? Mas eu não consegui. Aí foi outra descoberta para mim, que era, assim, não sirvo para ficar em casa cuidando de filho, assim. Pode soar meio forte, mas eu não gostava de estar ali sozinha, me sentir isolada, sentia que o mundo estava girando, que eu estava perdendo, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo sabia da importância de eu ficar um tempo com ela, mas acabei recebendo uma proposta da PMI. E ali na PMI eu fiquei 14 anos, porque foi uma empresa que me deu muita liberdade para me desenvolver, me deu muita oportunidade. É uma empresa que me falou, olha, em que área você quer trabalhar? Uhum. Porque eu falei, nesse momento eu já sabia que eu queria ser presidente de empresa. E eu tinha uma coisa na minha cabeça que era, eu vou explorar o máximo possível diferentes áreas, né? E depois eu vou escolher uma para me aprofundar. E foi uma empresa que me permitiu fazer isso. Então... investiu muito em mim, muitos treinamentos no mundo inteiro, uma série de programas. Então, eu fiquei 14 anos, foi uma super experiência. Você começou em São Paulo ou já em Curitiba? Eu comecei em Curitiba. Porque quando nós voltamos para o Brasil, na verdade, meu marido voltou contratado pela Ambev, como gerente de fábrica. Ele foi gerente... Em Curitiba, na época, eles tinham 2 fábricas. Então, meu marido cuidava das 2 fábricas, a parte toda logística. Então, a gente foi para Curitiba. Então, realmente, eu saí de São Paulo em 99, quando eu casei, e fui voltar para São Paulo em... 2021. Em 2021. Exato. Então, foi muito tempo longe de São Paulo. Então, eu perdi um pouco da conexão com São Paulo. Quando eu voltei, eu tive que restabelecer, assim. Foi bem duro. E cheguei no meio da pandemia, né, também. Um pouquinho antes da pandemia. Mas, eu sei que, assim, fiquei minha carreira toda na PMI, fui expatriada. Acho que um fato interessante é que também, eu sabendo que queria ser presidente de empresa, sempre me falaram, para você ser presidente aqui nessa empresa, você vai ter que sair do país. Seja agora ou seja depois, mas você não vai virar presidente do Brasil sem conhecer um outro país. Na época eu achava meio esquisito, mas era a prática, né? Então eu fui me preparando, a gente em casa foi se preparando. E meu marido, ao longo desse trajeto aí, ele saiu do mundo corporativo e se aventurou a montar a empresa dele. E montou uma empresa em Curitiba. Então, assim, a gente em algum momento se preparou, porque a gente sabia que ia acontecer a expatriação. Então, eu fui para o Caribe, depois eu fui para a América Central. E daí eu resolvi, depois de 14 anos na PMI, trabalhando com tabaco, que é um produto bem específico, eu me sentia assim, eu falei, putz, eu quero aprender coisa nova. Eu ainda me sentia com muito gás e energia. Mas foi um momento, assim, que eu acho que tive que ter muita coragem para mudar, porque eu estava super bem lá. Estava expatriada e estava, né? 14 anos numa empresa, você já conhece tudo, né? Tudo. E todos. Mas aí, sabe o que me despertou? Foi que eu falava com os meus pares
pessoas do mundo inteiro. A gente ia para os eventos e tal, e eu via que a conversa era meio que, não, agora que eu cheguei onde eu quero, eu vou amarrar meio que o meu burro na sombra, no bom sentido. Agora é sair de um país e para outro, mas vamos ficar aqui que tá tudo certo. Eu ouvia aquela história e falava, gente, isso para mim não conversa comigo, porque eu quero, sabe, eu quero aprender coisa nova, eu me sinto desafiada quando eu chego ali no desconhecido, por isso que eu gosto de mudar, gosto de ir para país diferente, porque acho que ali, né, você aprende muito. E daí eu comecei a falar, sabe o quê? Para mim, acho que não vai servir isso. Porque eu não me vejo mais 15 anos na mesma coisa, na mesma atividade. E daí foi que eu recebi a proposta de voltar para o Brasil pela Reckitt Benckiser, que também estava num processo de transformação importante. E peguei um período muito difícil, porque eu peguei a pandemia, eu cheguei 6 meses antes da pandemia. Então, imagine que tive que mudar time, também fazer muitas mudanças no contexto do negócio, ali no contexto de pandemia. Então, eu não tive tempo de conhecer as pessoas, de conhecer os clientes, assim, foi tudo muito conturbado. Mas foi um aprendizado enorme para mim, uma experiência super rica. Fora isso, voltei para o Brasil, uma coisa que eu queria, né? E depois, então, de 3 anos na Reckitt, eu recebi o convite para ir para Johnson & Johnson, que já sabia que haveria um spin-off da divisão de bens de consumo, que se separaria e viraria uma nova empresa. Então, ao longo da minha trajetória, eu aprendi que eu gosto de ser uma líder que transforma, né? Acho que se você pensar estilos de liderança, acho que uma parte minha é líder transformador. Então, falou em mudar, eu falei, acho que me interessa, né? Um spin-off. Falei, daí eu imaginei, poxa, vai virar uma startup gigante, né? Porque vai virar uma empresa que vai buscar uma cultura diferente, vai ter seus desafios, mas vai entrar para o jogo já muito forte, né? A gente aqui tem no Brasil uma fábrica gigante e tal. E por que, qual foi o detonante desse spin-off, Elo? Então, a Johnson & Johnson... Porque a gente já está acostumado a Johnson Consumer, Johnson... 4 divisões, médicos, né? Tem a Meditech, tem a Vision, que é a parte da lente de contato AccuView, que é uma divisão à parte, e tem a Janssen. E daí tem a divisão de bens de consumo, que é tudo que é medicamento OTC, então Tilenol, Benalete. Medicamento que se vende sem prescrição. Sem prescrição médica. Né? E daí todos os produtos de consumo. Então, todas as marcas Baby Johnson's, Listerine, aqui no Brasil a gente tem Carefree, Sempre Livre, temos a marca global Neutrogena, tem uma série aí de marcas muito fortes, né? Band-Aid, a gente tem Fio Dental, Cotonete. Então, eu achei um movimento legal, porque assim, ao longo do tempo, a Johnson's foi se tornando mais farma do que consumo, e a empresa de consumo foi perdendo um pouco do DNA de bem de consumo, que é um outro nível de agilidade, é uma outra forma de trabalhar, a inovação tem que ser muito mais rápida, né? Então, tem uma série de diferenças se você compara uma farma com uma empresa de bem de consumo. E eles entenderam que era hora de mudar para não... realmente para unleash ali o poder da divisão de bens de consumo que não estava vindo na tua melhor forma. Então, achei uma proposta bem legal, transformadora, arriscada, acho que desde o ponto de vista do negócio também para mim, como profissional. Mas com uma base sólida, né? Porque com uma são marcas que todo mundo fortes, conhece. Né? Então, pois nossa origem exato. Desde pequenininho. Né? Eu falo, a gente cuida das pessoas, eu vou dar palestra, as coisas, eu falo, eu já cuidei de todo mundo que está aqui. Porque é fato que vocês, os pais de vocês, usaram Baby Johnson's, shampoo, sabonete, né? Então, eu pensei nisso, né? As marcas são muito fortes, uma equipe muito forte, uma cultura forte, muito voltada para as pessoas e tal. Uma estrutura aqui no Brasil instalada muito forte, então um centro de pesquisa e desenvolvimento, uma fábrica gigantesca, um complexo fabril, na verdade, de 11 fábricas dentro. Então, assim, uma infraestrutura muito forte. Eu falei, vou apostar, né? Vou. Então, estou desde então nesse desafio, há 1 ano e meio. Muitos desafios, realmente, mas eu acho que a gente está conseguindo fazer a transformação. Então, antes da gente entrar na transformação, que acho que aí a gente vai aprofundar bastante, conta um pouco dessa sua transição do ponto de vista pessoal, né? Entre Brasil, Caribe e Costa Rica, né? Como é que foi o desafio para a família? Para gêmeas, você tem um... também uma parte que eu deixei um capítulo à parte, mas que é muito importante, assim, a minha filha nasceu nos Estados Unidos, voltamos para cá, ela tinha 9 meses. Quando ela completou 5 anos, eu engravidei de novo. Então, e daí descobri que estava grávida de gêmeas,
né? Totalmente fora do planejamento. Eu falei, poxa, mas, né, gêmeos? Eu não tinha intenção de parar de trabalhar, né? Na época eu morava em Curitiba, estava na Philip Morris, cheia de projeto e coisa. Então, assim, eu segui, tive as minhas filhas, e quando elas completaram, acho que elas estavam com 3 anos e meio, quando me trouxeram a proposta de sair do Brasil. E eu falei, gente, mas eu com essas meninas, né? 3 anos e meio, a mais velha estava com ali 8, 9. Aí eu falei, e aí, né? Daí meu marido, eu lembro que na época a gente conversou, ele falou, não é o plano? Vamos executar o plano. Se não der certo, volta, né? Não vai ter problema. Só que tinha um agravante que ele estava com o negócio dele fazia alguns anos e também estava super bem, estava na fase ainda de estruturar o negócio. Não dava para ele largar tudo e nem eu queria que ele largasse. Porque eu tinha uma referência na minha cabeça que toda mulher que sai expatriada e o marido vai sem alguma atividade, o casamento, assim, sofre. Assim, alguns casos eu conhecia, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, gente, também não quero comprometer, né, o casamento por causa disso. Então, assim, o mindset era, vamos tentar, se der certo a gente segue, senão a gente volta, né? Então, a gente foi para a República Dominicana, eu assumi como diretora de vendas, a primeira mulher assumiu um cargo de liderança lá. No Caribe, né, vocês sabem, a América Latina no geral ainda é bastante machista, e lá eu acho que mais ainda. Acho que uma coisa que, assim, você chega nesses países menores da América Latina, ou da América Central, ali onde você sente que o Brasil está uns 30, 40 anos à frente em alguns aspectos, essa é a realidade. Né? Então eu falei, poxa, será que eu vou conseguir fazer aqui? Porque, assim, você já começa a sentir as diferenças culturais e o fato de eu ser mulher também. Mas acho que foi um ótimo aprendizado. Fiquei ali, acho que 6 meses, aí falaram, olha, tem uma posição de GM na América Central. A gente quer que você assuma, teve um tema lá, a gente está mudando muita gente da liderança. E eu estava lá, né, na lista para assumir e tal, para crescer. Aí eu falei, quer saber? Eu vou. As minhas filhas estavam se adaptando super bem, aí eu também aprendi isso, que às vezes a gente tem tanto medo das crianças não se adaptarem, e a minha primeira descoberta foi que eles se adaptaram mais rápido do que qualquer um. Elas, quando eu vi ali, 1 mês e meio, uma delas já estava falando espanhol, sem sotaque, eu falei, gente... Porque foi, assim, as meninas com 3, 4 anos ali estavam... A mais velha sofreu um pouco, porque ela já tinha as conexões do Brasil, né? Então, assim, não é fácil, nunca... Por mais que essa vida, essa experiência fora seja legal, porque você vive ali numa bolha de fato e você viaja muito, mas para as meninas o começo foi difícil. E o fato do meu marido ter que a cada 15 dias viajar. Então era muito duro para ele, porque não são voos diretos, né, de 5 horas. É uma viagem de 15 horas. Você tem que ir para algum lugar, né? Miami ou Panamá, para poder fazer a conexão. Então acho que é o que eu falo, acho que tudo tem um preço nesse sentido. O nosso preço nessa época foi um pouco dessa questão da convivência familiar, de estar o pai, a mãe e as filhas juntas, porque sempre ficou um esquema meio, parecia que a gente estava sempre viajando, porque ele vinha, ficava 10 dias, 15, daí ele voltava, né? Então quando ele vinha, a gente ia viajar, então era uma coisa que parecia que a gente estava em férias, e eu trabalhando muito, às vezes eu viajava a trabalho, ele ficava com as meninas lá no país, mas foi uma experiência, acho que interessante, da qual eu não me arrependo. Mas eu acho que tem um limite, porque eu fiquei ao total 4 anos nesse esquema de split family, né? Então, acho que tem uma data de validade, assim. Depois, acho que começa a comprometer um pouco a convivência, né? Acho que também do pai ou da mãe com as crianças. Bom, depende da fase também da criança, Depende da fase da criança, mas para nós foi muito bom e eu acho que foi uma plantinha ali, uma sementinha que a gente plantou nelas, que acho que elas vão colher para o resto da vida. Desde a perspectiva de diversidade, elas estudaram em escolas realmente internacionais, tinha gente de tudo quanto era canto do mundo, aprenderam a se adaptar, sofreram com a adaptação. Eu lembro que eu coloquei elas numa escola britânica na República Dominicana, que é um país que tem muita segregação, lá não existe mistura, né? Então, elas sofreram muito na escola britânica. Era bem a parte cultural, eles queriam a cultura ali britânica na escola, tal, que não tinha nada a ver com as... Então, assim, era um conflito ali bastante forte entre a comunidade em que elas estavam inseridas, no Caribe, num país caribenho, uma escola inglesa, super rígida, né? Eu em casa falando outra coisa, ou seja, nunca fácil. Aprenderam adaptação, com certeza. Com certeza.
E hoje você está morando em São Paulo e o Fernando em Curitiba. Ainda. Hoje ele fica em Curitiba. Hoje é bem mais fácil, né? Porque ele vem sexta, fica entre sexta e terça-feira, mais ou menos. Às vezes ele vai segunda. Mas toda semana aqui. Mas eu acho que a gente se adaptou bem a esse ritmo, assim, não tem a rotina chata do dia a dia. Então eu falo, amigas, não tenham medo, pode funcionar, Você entendeu? namora com seu marido, né? Eu namoro, a gente volta, né, a ganhar o namoro, porque é uma coisa que a gente tá nós casamos em 99, né, então assim, 24, quase 25 anos, que vem 25 anos de casado, é muito tempo, né? Então assim, é legal, a dinâmica funciona bem. Acho que funciona bem. A parte chata do dia a dia a gente não tem muito. É uma boa dica, hein, Elô? É uma boa dica. Fica a dica. E na verdade, nós mulheres que somos executivas, em geral, a primeira pergunta que os homens fazem é como é que vocês conciliam família e trabalho, né? Eu também fui expatriada 3 vezes, fiquei 6 anos em 3 países diferentes. Por sorte, meu marido me acompanhou, meu ex-marido, e por sorte, ele conseguiu trabalho nos 3 lugares, né? Mas, e aliás, o sonho era dele, não era o meu sonho, não era o seu. Ser expatriada. Eu realizei o sonho dele, né? Mas, realmente, para você poder viver uma expatriação, é um planejamento familiar. Né? E aí é onde eu sempre brinco, não existem mulheres maravilhas, existem Liga da Justiça, né? Exato. Porque você precisa que todos atuem para poder viabilizar, na verdade, uma experiência familiar, né? Totalmente. Não é a questão de... É porque você quis ser expatriada ou você vai ser expatriada, você está pensando na sua carreira. É uma experiência que todos ganham, como você estava comentando, do desenvolvimento das meninas, né, culturalmente. Todo mundo ganha. E eu acho que é aí que eu também descobri a importância de você ter, de fato, essas palavrinhas que a gente fala muito, que é a rede de apoio. Porque quando você está sozinha, com filhos, num país estranho e tal, você precisa ter pessoas te ajudando, senão você não consegue exercer a tua função, né? E eu tive que, sozinha ali, contratar pessoas, que aliás eu contratei a primeira na República Dominicana, depois levei a mesma comigo para Costa Rica, ela era um luxo, uma benção na minha vida, uma bênção na minha vida. Mas sem essas pessoas é muito difícil, de fato, você realizar. E a outra coisa é que é aquela coisa, você entende que você não é a Mulher Maravilha, nunca vai ser, e nem deveria ter essa pretensão. Então, também aceitar que algumas petecas vão cair, eu acho que é o equilíbrio, você equilibrar bem, né, entre o trabalho. Talvez eu não vou conseguir fazer 200% do que eu quero ali, eu tenho que focar no que é principal ali, primordial, e na vida pessoal também. Então, acho que esse equilíbrio você aprende no forceps ali, de fato, mas você aprende. Sem dúvida. Muito legal. E acho que também, assim, todos esses modelos diferentes, né, Elô, que você está falando de como você adaptou a tua vida pessoal e de trabalho, quer dizer, é um momento propício em relação aos desafios também que você tem profissionalmente agora, né? Quer dizer, de transformação que você mencionou. Conta um pouquinho desse ambiente aí que você está vivendo, das coisas novas que você está enxergando. A gente conversou um pouquinho, né, antes do nosso podcast, que você está vendo muita coisa também na área de inteligência artificial. Então, fala um pouquinho sobre isso para nós. Legal, ótimo. Bem, a empresa anunciou eles anunciaram a separação em 2021, globalmente isso, né? Mas em 2021 foi assim, o início da jornada. Então, a jornada terminou em setembro deste ano, quando nós fizemos o IPO em maio. Na verdade, a gente passou a ser listado como Kenvue na Bolsa de Nova York. Segundo a Bolsa, foi o maior IPO da Bolsa dos últimos 20 anos, uma empresa de bens de consumo. Foi um momento bem legal a gente poder participar disso, né? Legal. Um momento único, né? Porque você sai de ser uma empresa gigantesca, aí você separa, ao mesmo tempo que você segue sendo grande, porque segue sendo a maior empresa de bens de consumo da área da saúde do mundo, é uma empresa que tem que construir uma nova história, totalmente desconectada da Johnson & Johnson, com uma nova cultura, colocar novos valores, uma nova forma de trabalhar. Então, essa é a missão. A gente fechou... Então, esse último movimento do spin-off aconteceu em setembro agora, recentemente. E desde então, a gente está reavaliando tudo, desde a perspectiva da forma como a gente trabalha, da forma como a gente chega até os nossos consumidores, aos nossos clientes, como que a gente está usando a ciência e a tecnologia
para o nosso benefício, para o benefício do negócio, porque isso sempre foi um diferencial da empresa. E agora, como Kenvue, a gente quer potencializar isso. Acho que o primeiro desafio que vocês vão ter vai ser o desafio da marca, né? Todo mundo conhece Bebê Johnson. Bebê Johnson, agora vai ser Bebê Kenvue. Não, mas as marcas, acho que... mas as marcas serão mantidas. A marca né? Johnson's, que foi uma das grandes perguntas, inclusive da comunidade externa, o que vocês vão fazer com a marca? A princípio não vai mudar a marca, essa marca vai permanecer com a Kenvue ainda por alguns anos. E depois o futuro a gente não sabe, mas todo o portfólio veio inteiro com a Kenvue, né? Então imagina, nós viramos uma startup, eu falo, é o filho que saiu de casa aos 18 anos, mas ele está com uma poupança gorda. Ele tem uma certa infraestrutura, ele mora na casa própria dele, ele tem o carro dele. Eu falei, é uma maravilha, a gente tem tudo para dar certo. O que tem que mudar agora é a forma realmente como fazer as coisas que vocês conhecem muito bem e sabem que não é fácil. Então, acho que o principal desafio numa transformação sempre é a mudança cultural. É você colocar as pessoas no novo barco, para que elas entendam como que esse barco vai chegar até o destino dele. E isso passa por comportamentos, por valores, por redefinição de visão e propósito. Então, tudo isso foi feito a nível global e a gente, no nível aqui do mercado, está tendo que fazer o deployment, né? Então, por exemplo, pensamento de dono. É uma coisa que na Johnson não se falava. E hoje em dia, owner's mindset é um dos comportamentos que a gente espera das pessoas, né? Então, são mudanças drásticas que a gente não pode achar que muda assim, né? Então, acho que esse é um dos principais desafios. Por outro lado, eu acredito muito, as pessoas acreditam muito na transformação, porque é uma empresa que, assim, é comum você ver pessoas que estão lá há 30 anos, 20 anos, a média, se não me engano, é 12 anos, é incrível. As pessoas passam a vida inteira trabalhando lá. E ao anunciar esta mudança globalmente, assim, a reação dos funcionários foi, poxa, me dá um certo medo, porque eu gosto da Johnson's, mas precisa, porque a gente perdeu competitividade. Então, foi muito bem vista a mudança. Porque a resposta era, por que a gente está mudando? Gente, a gente está mudando porque a gente tem que resgatar a nossa competitividade. A gente tem que acelerar o nosso crescimento. Então, a mensagem é muito positiva, né? Então, acho que quando você tem as pessoas acreditando, por mais que a jornada seja difícil, se elas passam a acreditar em você, elas vão com você. E elas vão passar pela tormenta juntos. Porque tem tormenta. A gente não pode achar que não tem. Tem muita tormenta. Então, desde que eu assumi, né, 1 ano e meio, mudou muita gente. A gente mudou muita gente da liderança. A gente está fazendo a divulgação completa, aí, o cascateamento dos novos comportamentos, valores, propósito. Está mudando a estrutura de remuneração, de reconhecimento, né, de meritocracia da empresa. A Johnson era uma empresa que era muito focada no como, nem tanto no what, era mais o how. E eu lembro que eu cheguei e falei, gente, como assim? Sem o what você não vai a lugar nenhum, né? Então, assim, para mim foi legal no sentido de é mais fácil quem vem de fora questionar o que acha que tem que ser feito. E eu lembro que eu questionei várias coisas e eu fui muito apoiada pela liderança que falou, não, é isso mesmo, tem que mudar e a gente vai te apoiar. Então, para nós aqui no Brasil, tem sido um movimento muito bom, porque o Brasil ganha relevância globalmente, ele passa de 8º mercado como Johnson a 4º maior mercado. A gente tem uma cobrança desproporcional, porque a gente tem que crescer acima da empresa globalmente, duplo dígito, né? E isso passa também, então, além dessa parte cultural, tem a parte de como a gente... O que a gente quer dizer quando a gente fala precisamos fazer as coisas de uma forma diferente? E uma delas é realmente usar a ciência e a tecnologia a nosso favor. Então, acho que hoje tem um tema que se fala muito, inteligência artificial e como isso está mudando a nossa vida. Particularmente, eu adoro esse tema, porque acho que é isso que me instiga e que me gera curiosidade para aprender, porque acho que é uma coisa que colocou todo mundo na cadeira do estudante. Ninguém entende 200% dessa coisa, está todo mundo aprendendo junto. Então, eu comecei a gente junto com o time começou a entender como que a gente vai trazer essa tecnologia para ajudar a gente a fazer as coisas de uma melhor forma e que também para ajudar a gente a trazer resultado. Então, a gente está implementando inteligência artificial em várias frentes do negócio. Talvez, vou dar 3 exemplos aqui. Tem um exemplo de... assim, é a tecnologia a favor do consumidor. Então, nós, por exemplo, a gente tem a linha de skincare, que é através de Neutrogena e Minesol, que são as nossas maiores marcas. E a gente tem toda a parte de proteção solar aqui também no Brasil, com Sandal e tal. A gente criou, por exemplo, um app que ele, no momento que o consumidor entra ali, chega na gôndola, ele escaneia, baixa o app. Esse app chama-se Skin 360. Ele faz uma leitura, um scan na tua pele ali na hora.
e ele vai... Via celular mesmo. Via celular mesmo, ele vai falar se a sua pele oleosa é seca, a porosidade, nível de marca de linhas finas, né? Então, ela vai fazer uma avaliação completa e vai te sugerir o mix de produtos que você tem que comprar. Então, olha que legal, né? Porque é uma categoria muito difícil de você explicar para o consumidor. Se vocês entram hoje numa farmácia, vocês veem a quantidade de produtos que tem, está crescendo muito. Essa categoria está crescendo 30% ao ano aqui no Brasil. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar no setor de beleza, em 2004, a penetração de cremes faciais no Brasil era 8%. Hoje acho que isso aí deve ter... Tá muito mais alto, tá muito mais alto. A gente já passou dos 50%. Acho que que bom, né? Porque hidratação corporal a gente ainda tá mais abaixo. O brasileiro não tem muito a cultura da hidratação corporal. No México tem muito mais, por exemplo. Acho que até o clima é bastante seco e tal. Mas aqui tem muito espaço. Então, assim, esse é um exemplo da gente estar servindo o nosso consumidor de uma forma prática, objetiva, porque a gente não quer que ele fique comprando o produto errado. E que não tenha eficácia no tratamento e no cuidado. Então, e aí você já faz um cross-selling, né? Você já vende o combo do tratamento. E vende o combo, porque o tratamento é a limpeza, depois você tem a hidratação, você tem a hidratação de dormir, a diária. Então, é uma forma também de educar o nosso consumidor para a utilização correta dos produtos. Então, esse é um exemplo, acho que, da tecnologia, que acho que está evoluindo muito e a gente acho que vai ter, assim... muito espaço para crescer, para beneficiar os nossos consumidores através dessas ferramentas. A outra parte é, por exemplo, leitura de loja. A gente está aplicando inteligência artificial para ler o planograma de uma forma automática. Porque qual que é o ponto? A gente tem um portfólio muito extenso, algumas categorias são muito competitivas ali. Então, a gente briga muito pelo fair share na gôndola. Né? A gente quer ter o fair share. Então, eu pago por um espaço na gôndola, eu quero ter aquele espaço, e esse espaço eu quero ver muito bem executado, com o mix que precisa estar, com os preços corretos e tal. Antes, se investia, assim, caminhões de dinheiro, porque você tinha que ter um agente, um merchandeiro lá na loja, tirando uma foto, subindo a foto, isso num passado bem recente, né? E daí essa foto era processada, tinha alguém sentada lá no back-office fazendo o processamento, análise de imagem. Então, demorava-se, assim, um mês para a gente ter o resultado. Hoje, a gente tem uma inteligência por trás, né? Que a gente tira a foto é lida automaticamente, a gente já tem a leitura do planograma, tudo através de inteligência artificial, através da imagem, e ele já... E ainda tem alguém tirando foto? Ou a pessoa tira na hora com o iPad, o app já lê, faz o screening e fala, olha, você está com 30% da gôndola com sempre livre, você deveria ter 40%. Então, a gente já tem o guia de execução, qual é o KPI que eu deveria ter de visibilidade. Era 40, a foto lê, solta 30, né? Ela mostra que estamos com 30. Aí, esse gap de 10, o executivo, a pessoa que está lendo, isso já automaticamente já sobe para o sistema. E daí, o vendedor, que é quem atua, porque é ele que vai lá negociar aquele espaço adicional, ele vai lá, ele contata o cliente, ele fala, tem 10% aqui do meu espaço que não está ocorrendo. Às vezes é uma questão de contrato, às vezes é uma questão de execução mesmo na loja, que pode ser corrigida através do merchandeiro. Mas olha a velocidade. Isso a gente faz em um dia. A gente demorava um mês. Então, a velocidade com que essas informações estão chegando é sem precedente. Eu acho que um dos desafios é até a gente... né? Não só chegando, mas sendo from data to analisado. insights, né? E eu acho que é um desafio também para as empresas, é justamente... Quais desses dados, desse mar de informação, a gente quer capturar e quer processar? Porque tem muita coisa. Eu acho que hoje a gente está numa era que a tendência é se perder um pouco, a gente quer fazer tudo. E a gente pensou, poxa, a execução de loja é um negócio importante, porque a Kenvue agora precisa resgatar essa parte dos fundamentais de negócio. Então, vamos investir nisso. Então, um outro exemplo. E por último, a gente tem também exemplos na nossa fábrica, em que a gente tem aí automatização, assim, de várias linhas, que a gente antes não tinha tão automatizadas. Então, acho que a inteligência artificial está vindo para beneficiar muito o negócio. E eu acho que a gente já está estudando, por exemplo, como usar a inteligência artificial para influenciar a escolha do consumidor na ponta. Escolha das nossas marcas, né? Então, como a inteligência artificial pode ajudar as nossas marcas a se sobressaírem no momento ali da escolha do consumidor. Além desse app de skincare, por exemplo. Além do app. Então, assim, são infinitas as possibilidades. Eu acho que, no fim das contas, todo esse mar de informação, essa tecnologia, vai permitir que os trabalhos mais braçais, mais operacionais, realmente desapareçam, é um fato, queiramos ou não. Mas, por outro lado, vai ajudar a gente a resgatar essa parte mais analítica e subjetiva, que acho que é onde
nós, como seres humanos, vamos poder seguir agregando muito valor, né? Porque a inteligência artificial, ela vem com um potencial de utilização bastante amplo, né? Então, aqui você está falando, por exemplo, em incremento de vendas através desse cross-selling na ponta, você está falando de melhoria de processos e muito provavelmente custos na parte fabril, em uma melhor exposição de gôndola, que isso também gera mais venda, mas também tem como aumentar o engajamento dos que já são consumidores, como trabalhar a lealdade, né? Tudo isso que dá para passar horas vendo como trabalhar. Dados de shopper, você cruzar o dado do shopper com dado de consumidor, porque é interessante, né? Se você olha o Brasil tem um varejo muito complexo, muito fragmentado, muito diverso. Então, o varejo conhece de shopper, porque eles capturam informação do shopper. E a indústria conhece o consumidor. Só que não necessariamente a gente cruzava de uma forma estruturada essas informações. Agora, a gente consegue cruzar. Poxa, o shopper que está indo comprar na farmácia, na hora tal, no dia da semana tal, ele sai com a cesta assim assada. Quem é esse consumidor? Eu tenho a minha leitura aqui das minhas bases que eu compro. Então, tem uma série de cruzamentos também de informações que já existiam, mas que não eram cruzadas, que a gente pode agora cruzar, e isso gera uma colaboração entre os setores, né? Entre a indústria, entre o varejo, gera colaboração entre a indústria e os parceiros de negócio, porque você tem que, através da informação, você colabora, você chega numa solução ali que beneficia ambos os lados. Então, acho que essa revolução toda passa por uma outra mentalidade com relação à colaboração. Isso aí. E eu estava te comentando nos bastidores, né, que eu sou conselheira de uma empresa que trabalha com inteligência artificial e machine learning para bens de consumo e varejo em especial, mas também para outros setores, a Insider. E eles fazem justamente isso, né? A questão de você conhecer a sua base de dados para poder clusterizar, identificando que mensagem me enviar, com que oferta o conteúdo e por que meios, né? Então, aí é um WhatsApp, é um e-mail, por onde chegar esse consumidor. Então, quanto mais você vai agregando das lojas, da indústria, quanto mais você conhece o consumidor, mais você chega com a oferta do que ele precisa, como ele precisa. Certo. Exato. E também desde o ponto de vista de otimizar os seus investimentos, porque imagina, a gente faz muita promoção, né? Promoção do ponto de venda, promoção na loja digital, através do e-commerce, mas tendem a ser massivas as promoções. E o que a gente vê aqui, com mais informação, você consegue ser bem mais assertivo. E numa empresa, como você disse, tão tradicional, né, que as marcas são marcas assim de base, onde você vê que vem a próxima onda de inovação? A gente já falou de inteligência artificial, mas quais são as outras inovações que vocês veem na indústria nesse sentido? Talvez assim, muito em cima da ótica do consumidor, não só a parte de experiência, mas até eu tenho curiosidade como consumidora, né, de saber as tendências e as tem coisas. Os dados muito interessantes que, globalmente, no pós-pandemia, as pessoas estão, obviamente, muito mais preocupadas com a saúde e também com o autocuidado. As pessoas estão entendendo mais a importância da prevenção. Então, a gente vê que, para todas as nossas categorias, existe um crescimento com relação ao autocuidado como tal. E nós somos o líder de autocuidado, né? Então, as pessoas estão buscando soluções para cuidarem de si, para prevenir doenças e para chegarem no nível ótimo de bem-estar, né? As pessoas pensando mais nelas. Então, é uma tendência global e no Brasil não está sendo diferente. Então, o que a gente vê? Que tem uma questão, por exemplo, aqui no Brasil, a gente vê nas categorias que a gente já tem hoje, saúde bucal, por exemplo, está crescendo muito. Aqui nós temos Listerine, né? Enxaguante bucal. O brasileiro não tem o costume, não tem a cultura do enxaguante bucal. A gente usa fio dental e pasta de dente, basicamente. A penetração dessa categoria é menos de 30%. Mas é uma categoria que vem crescendo. Porque o brasileiro está entendendo que o enxágue bucal, ele tem a ver com prevenção de doenças. Ele mata germes. Então, ele está associado também à prevenção de doenças. Essa é uma categoria. A outra é cuidado da pele. Então, as pessoas estão entendendo, né, a questão da exposição ao sol, dos raios nocivos e tal, e também estão buscando soluções que
associadas à prevenção, né? Então, as pessoas querem envelhecer com uma pele mais bonita e mais saudável. Então, também estão dispostas a investir. Então, mesmo aqui no Brasil, você vê essas categorias crescendo e mesmo nos segmentos de preço mais premium. Ou seja, não só o brasileiro está dando mais importância, mas ele está disposto a pagar mais. Então, isso é uma baita oportunidade. Existe uma questão aí global com relação a alergias, né? Acho que o mundo... O que se vê nas grandes capitais do mundo? A tendência é que as cidades estão cada vez mais poluídas. A gente sofre com os efeitos da poluição, desde a pele até também alergias. Então, tem uma questão aí de tendências globais, de alergia vir a ser também um dos focos aí de crescimento para essas categorias. Eu acho que dores, então a gente atua também com Tilenol, né, marca global. Mas antes a tendência era dores, assim, era um remédio para dor que servia para tudo. Agora a gente entra em dores específicas. Então as pessoas estão entendendo que, ok, se eu estou com cólica, é uma coisa que eu tenho que tomar. Se eu estou com dor de estômago, é outra coisa. Dor de cabeça é outra coisa. Então existe também nesse segmento uma tendência aí muito forte de ampliar as soluções para diferentes tipos de dores. E Elo, indo um pouco, você começou a falar um pouco do seu estilo de liderança, né? Assim, o que você aprendeu nessa sua trajetória que te leva a ser a líder que você é hoje? Olha, eu aprendi, na minha trajetória, eu sempre falo assim, acho que talvez a maior marca que o balé deixou para mim foi a questão da disciplina. O quanto é importante a gente ter disciplina para tudo que a gente faz na vida, porque sem disciplina as coisas... talvez aconteçam, mas elas demoram mais para acontecer. Então, acho que a disciplina é muito importante. Eu tento trazer a disciplina não só para a minha forma de trabalhar, mas também para a organização. E não no sentido chato da palavra, porque hoje em dia a gente fala disciplina, o pessoal dá uma tremida. Nossa, mas disciplina? A gente está falando em agile? Mas o que é isso? Gente, a coisa que eu mais aprendi, o agile requer uma disciplina desproporcional. Então, eu tenho falado isso muito com o time. Gente, vamos desmistificar a palavra disciplina? Porque disciplina faz parte da vida. O QR não é bater na mão, né? Não é bater, exato, não é esse estilo, que no balé eu vivia essa época, do chicotinho na perna ali, Mas a disciplina é outra, né? No sentido de você ter foco, de você saber como você vai chegar lá e tal. Então, acho que a disciplina eu aprendi muito e levo isso. E a questão, acho que também você vai aprendendo a se adaptar, né? Porque acho que você tem um DNA como líder, você acaba ao longo da tua carreira entendendo que líder você é, quais são os principais skills, mas você também aprende que você tem que adaptar. Porque quando, por exemplo, eu mudei de país, a primeira coisa que eu vi é que eu ia ter que... A minha forma de falar, de endereçar, muito objetiva, muito direta, lá não ia funcionar nunca. E foi uma das primeiras coisas que me falaram, olha, aqui você está no Caribe, aqui as pessoas pura são vida. Tranquilas. Pura vida. Pura vida. Não é assim. Não vai funcionar. Muda seu ritmo. E eu lembro que eu pensei, gente, eu não vou sobreviver 6 meses aqui. Mas no fim, assim, você descobre que você consegue, sim, se adaptar. Você aprende, você apanha, você erra, claro. Mas eu acho que é isso. Assim, a questão da flexibilidade também de você como líder adaptar. Flexibilidade com disciplina. Disciplina, acho que é talvez saber, né, do que você não abre mão, mas do que você abre mão. Abre mão, tudo bem, né? E talvez, assim, também a gente faz essa pergunta para todos os nossos entrevistados, né? Sobre o IPO, já que estamos aqui no IPO Cash, né? Você entrou lá na Costa Rica, quer dizer, conta um pouquinho como tem sido o IPO na tua vida, desde essa experiência fora dos capítulos aqui do Brasil. É interessante que eu entrei no IPO através do capítulo da Costa Rica. E na época eu viajava muito, porque eu cuidava de 6 países, eu viajava toda semana, eu estava praticamente 2 dias fora na semana. E eu lembro que eu entrei lá, eles me chamaram, me receberam super bem e tal, acho que tinham pouquíssimas mulheres, eram 3 ou 4. E eu era a única estrangeira expatriada no IPO inteiro da Costa Rica. Então eu fui super bem recebida. Mas eu lembro que me marcou porque eu fui almoçar com uma pessoa do IPO e ele falou assim, olha, aqui você vai cuidar de si mesma, mas você vai olhar carreira, mas você vai olhar para você também.
Né? Então, por exemplo, a gente vai ter um evento de Miami que a gente vai falar da sexualidade de casais. Eu lembro que eu falei, gente, que isso? Eu não tinha a mínima noção. Eu acho ótimo. E ele falou, aí que eu entendi. Eu falei, gente, tem um espectro muito maior, né, do que eu sabia, do que eu conhecia. Imagina. Já tinham me falado, mas você não aterrissa aquilo, né, pra prática. Então, de que temas eles falam? Então, foi bem interessante, mas na verdade eu me engajei pouco lá, porque eu estava viajando muito e fiquei com medo de não conseguir assumir compromisso. Então, eu não entrei para nenhum fórum. E depois, quando eu voltei para o Brasil, aí eu falei, não, agora eu não sei quanto tempo vou ficar no Brasil, mas acho que eu quero me engajar mais. Foi quando eu ainda esperei um tempo, mas foi quando eu decidi transferir para o capítulo aqui de São Paulo. E daí eu comecei a me engajar muito mais, porque eu descobri, e até me ajudou muito, porque como eu falei, eu perdi muito a minha conexão com o Brasil e com São Paulo. Eu me desconectei mesmo. Acho que até foi um aprendizado meu que eu nunca mais vou fazer isso, né? Então, o IPO me ajudou a reconstruir isso. E eu lembro que a Rô foi uma das que me recebeu, ela me viu. Foi engraçado porque, assim, a gente estava no evento, num call aí. Virtual ainda. Virtual, de mulheres globais, tinha mulher do mundo inteiro. E eu lembro que eu levantei, eu falei alguma coisa lá. E parece que a Rô, acho que pelo sotaque, ela falou, nossa, mas essa aí deve ser brasileira, nunca ouvi falar nela, tá? Ela me escreveu no paralelo. Você tá no Brasil? Eu falei, não, eu tô na Costa Rica, mas eu tô mudando de volta pro Brasil semana que vem. Sabe aquela coisa maluca? Não, então eu quero falar com você. Aí cheguei, ela me chamou para entrar no Fórum das Mulheres, que foi uma super... Acho que na época o Fórum estava se reestruturando, eu fui uma nova leva do Fórum. E foi uma super experiência. E aí, através desse fórum, eu comecei a ver o que o IPO tinha para proporcionar realmente. E hoje eu estou muito mais engajada. Acho que não estou ainda no nível que eu gostaria, mas eu estou muito mais engajada. Fui em eventos daí, né? Acho que o primeiro evento que eu fui lá em Londres no ano passado, você estava lá, a gente ficou junto o tempão. Então, assim, o IPO tem sido uma super experiência desde o ponto de vista de conhecer pessoas interessantes, num contexto parecido com o meu, mas também pessoas totalmente diferentes. Eu participo dessas mentorias globais, que às vezes eles te assignem lá alguém, e eu já conheci um africano, eu conheci um russo, assim. Então, eu estou me expondo mais para essas atividades. Eu sou mentora de dois jovens aí, através dos programas do IPO. E estou em outro fórum, então entrei num fórum misto agora, um fórum novo, que está super legal também. Acho que eu tenho 2 fóruns muito, muito ricos. Então, assim, tem sido uma super experiência, assim, eu espero poder contribuir. Mas eu quero trazer agora mulheres. Eu estou com 2 candidatas eu espero muito em breve poder trazer, né, que elas possam aplicar aí a papelada toda e tal, para que elas possam se juntar a nós aí, que acho que também é parte, né, do nosso papel. É excelente. Aí, quando a Yapim é a segunda mulher no IPO e a mais antiga, né? Então aqui a gente tem um mito. Mas eu que tenho 7 anos, quando eu entrei em 2016, tinham 46 mulheres. Já estamos em 115. Quase 120. Mas temos mais por andar. Bom, Elo, a gente está chegando no fim do nosso podcast, e a gente costuma dar para cada convidado um livro como um presente, um agradecimento por ter compartilhado essa história tão linda conosco, né? Para você, a gente escolheu esse aqui, que chama Outlive, é do Peter Attia, é A Arte e a Ciência de Viver Mais e Melhor. E diz, existe um caminho diferente para o envelhecimento. É possível viver e não apenas sobreviver, além das expectativas, nos tornando mais saudáveis a cada década. Então, ele é muito focado na saúde, em como você tem que trabalhar a sua saúde para poder chegar aos 100 anos inteiro, né? Vida. Uhum. Uma boa qualidade de vida, né? Trabalhando a questão das suas características de saúde, exercício físico, dieta, etc. Então, para alguém que está na área da saúde, muito que obrigada, está transformando a área da saúde, voltado a um consumidor que vai viver 100 anos, eu acho que tem muito a ver com você. E eu espero que você aproveite muito. Muito obrigada, amei o tema. Aliás, estou bastante curiosa porque já estão falando que nós vamos viver esses 100 anos, né? Exatamente. Tranquilamente. Então eu falei, nossa, 100 anos bem, né? Não 100 anos... 100 anos bem, com saúde. Muito legal, adorei. Muito obrigada. Bom, obrigada, Elo. Foi um prazer recebê-la aqui. Obrigada a vocês, adorei. Muito obrigada. Podem me convidar sempre, que eu participo com prazer. Para saber mais
Acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.